Segunda-feira, dia do nosso programa De Tudo Um Pouco. E a matéria de hoje, gente, está especial. Você já viu falar em Setembro Amarelo? Você conhece, sabe o que significa? Então confira a nossa matéria. Estamos no mês de setembro, que é Setembro Amarelo. E dia 10 é o Dia Mundial oficialmente de combate ao suicídio. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje com a doutora Michele, que é uma velha conhecida nossa aqui do programa. Tudo bem, doutora Michele? Tudo bem, Sandra. E você? Velha só nas datas de muitas vezes, não é verdade? Porque, gente, a cara dela de novinha, né? Michele, vamos falar de um assunto tão importante, não é verdade? A gente fica lendo as estatísticas, que não pode ser divulgada muitas coisas na TV. A gente se surpreende com isso, né? O que é esse Setembro Amarelo, doutora Michele? Na verdade, o Setembro Amarelo é uma forma que a Organização Mundial de Saúde, em consequência o Ministério da Saúde no Brasil, achou de conscientizar as pessoas sobre o que é o suicídio, que é a tentativa de tirar a própria vida. E uma forma de prevenir. E não de trazer tragédias ou notícias ruins, mas sim de trazer informações que possam prevenir e evitar o número de mortes por suicídio. Doutora Michele, o dia 10 de setembro, né, comemorado mundialmente, oficialmente, o Dia contra o Suicídio. Qual a importância dessa data e o que ela representa para toda a sociedade? Na verdade, o dia 10 a gente considera o dia D, né? O Dia Mundial de Prevenção. É nesse dia onde nós temos a oportunidade de falar, de trazer orientações, de trazer explicações para que a sociedade, a população em geral, entenda o que isso significa e entenda também quão importante é o papel da sociedade nessa prevenção. Muitas vezes nós esperamos que a saúde pública ou que os profissionais da saúde em geral é que vão fazer esse processo, mas a sociedade tem um papel importante. Então, o dia D, que é o dia de conscientização dessa população, é o dia onde nós levamos essa informação e que cada um tem um papel nesse processo. E uma das questões dessa campanha, principalmente, que eles batem muito na tecla, é essa questão de informar para prevenir. Como é isso, doutora? É muito interessante você pensar que as pessoas ao nosso redor podem desenvolver transtornos de diversa forma e todos esses transtornos podem nos trazer tristezas e essas tristezas podem se tornar ainda maiores e isso vai trazer consequência para a vida das pessoas e muitas pessoas não conseguem observar e entender o que acontece com quem está do seu lado, às vezes no seu trabalho, na sua família. Até tem uma orientação do Ministério da Saúde que é muito interessante, que são 4 passos para prevenir o suicídio. Então, nós trabalhamos durante o mês de setembro esses 4 passos, que são eles. Primeiro, aprenda a conversar, converse com as pessoas, entenda o que essa pessoa está passando. Você observou uma mudança? Não ignore, converse. Segunda coisa, acompanhe as atitudes, acompanhe o trabalho, o que essa pessoa está fazendo. Se ela mudou, algo aconteceu e nós precisamos saber as causas. E as causas para um suicídio podem ser diversas. Terceiro, busque ajuda profissional. Esse é o terceiro passo. E para buscar ajuda profissional, muitas vezes nós precisamos de uma terceira pessoa, porque a maioria das pessoas não conseguem buscar sozinha. Passando por uma situação difícil, elas não têm essa força. E o último passo, proteja. E esse é o maior de todos eles. E que a conscientização é importante. Você precisa acompanhar essa pessoa. Observe, acompanhe, esteja com ela o tempo todo, proteja inclusive dela mesma. Muito interessante, eu estava lendo a respeito que infelizmente cada vez mais aumenta os números de suicídios, né? No mundo mesmo, e principalmente entre jovens. Por quê? Qual a causa disso, doutora Michele? Essa questão dos jovens tem sido bastante estudada nos últimos anos, porque os jovens eles passam por muitas interferências hoje. E a questão da frustração. Nós não sabemos lidar com a frustração. O mundo hoje é um mundo de facilidades e muitas facilidades que nós temos vão gerar para essas pessoas a necessidade do imediato. E nem sempre a vida é imediata, né? E nós temos vivido isso, por exemplo, em meio a uma pandemia. Muitas coisas estão paradas e muitas coisas não vão acontecer devido a circunstâncias que nós não causamos, não podemos fazer nada por elas, mas isso gera uma frustração. E esses jovens não conseguem lidar com a frustração. Esse tem sido também um trabalho muito forte de ensinar essa maturidade emocional.
Doutora Michele, e a possível vítima demonstra alguns sinais, ou seja, um comportamento suicida? Existe isso? Sim, existe. É importante nós observarmos as falas dessa pessoa. Muitas vezes essa pessoa ela começa a ter falas de desesperança. Observe a mudança na alimentação, a mudança nos comportamentos. Quando nós convivemos com uma pessoa, nós temos ali uma rotina, mesmo que desorganizada, mas nós temos uma rotina e nós observamos um jeito de ser daquela pessoa. E nós temos que estar atento para isso. Existem muitas falas de desesperança, como eu não aguento mais essa vida, não consigo mais viver, tudo para mim dá errado. Essa é uma fala muito comum. E nós observamos isso na maioria das pessoas que começam a desenvolver sintomas para um processo de depressão ou para um processo de suicídio. E isso não é frescura. Muitas vezes a gente olha para isso como frescura, como bobagem, como algo, como por exemplo, hoje mesmo eu vi isso, é TPM. Não é. Preste atenção que a mudança do comportamento, ela vai aumentando aos poucos. E uma coisa que é muito importante, nós precisamos validar as pessoas. Então, se uma pessoa fala pra você que ela está com tudo dando errado na vida dela, comece a questionar, converse com ela, por que está dando errado? O que está acontecendo? Talvez aquela conversa venha trazer a prevenção de uma tentativa de suicídio. Tratortei apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888. Tratortem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Doutora Michele, existe algum tipo de doença já pré-existente que pode desencadear esse comportamento suicida? E se sim, quais seriam? Excelente pergunta, Sandra. Essa pergunta, ela precisa ser respondida em todas as questões, todas as campanhas que são feitas para prevenção de suicídio, porque 96% dos casos de tentativas ou quando chega a acontecer mesmo suicídio, vem por transtornos mentais. E a maioria das pessoas não sabe disso. E essa estatística ela já é real há muito tempo. Então, essa pessoa ela pode ter ali um quadro de depressão, ela pode ter um quadro de ansiedade, transtorno de pânico, um quadro de estresse agudo, um quadro de outras doenças como esquizofrenia, transtorno bipolar do humor e também os transtornos de personalidade. Tem alguns transtornos de personalidade que vão trazer uma falta da necessidade da vida, como por exemplo um transtorno de personalidade borderline, que é uma pessoa que ela vive no limite das emoções, ela não tem controle das próprias emoções e normalmente ela sobrecarrega. E o que acontece? A melhor forma de continuar vivendo é tentar tirar a própria vida. Uma pessoa que passa por um transtorno, ela vai ter uma seguinte experiência. Um exemplo simples disso. Pense no seguinte: seus 5 maiores problemas de vida hoje, que você precisa resolver. Pense nesses 5 problemas. E agora pense que você vai morrer na semana que vem. Volte para os seus problemas. Parece que eles ficaram pequenos. Então, muitas vezes, uma pessoa que comete uma tentativa de suicídio, ela não quer matar a si mesma, ela quer matar a dor que existe dentro dela. Doutora, existe algumas dicas para os familiares prestarem atenção nessa pessoa que pode desenvolver esse comportamento suicida para evitar que essa coisa terrível possa acontecer na sua família? Sim. A primeira coisa é aprender a conversar. Converse, fale, tente orientar essa pessoa, mas tente também aproximar. Uma dica que eu gosto muito de trazer é a dica do pertencimento. Quando você pertence a algo, você está envolvido com algo, você se compromete. Por exemplo, uma mãe que tem filhos, ela tem a responsabilidade com aqueles filhos. Ela vai ter a obrigação de cuidar de si mesma. Se você pertence ao seu casamento, à sua família, ao seu trabalho, esteja pertencente a algo. Ajude essa pessoa a pertencer. Quando você pertence,
você tem uma história. Quando você pertence, você tem um significado. E a maioria das pessoas que passam por um processo de tentativa de suicídio, elas não têm sentido na vida. Elas perdem o sentido. Então, se você ajuda essa pessoa a encontrar um sentido, você começa a buscar para ela uma nova realidade. E buscar ajuda profissional, né? Porque sempre é importante. Outra pergunta que eu quero fazer para você, que eu sempre faço essa pergunta, eu acho ela muito importante. Acredito que as pessoas que têm algum transtorno, alguma doença, alguma coisa, têm esse medo. Como, quando deve procurar ajuda? Na verdade, muitas pessoas até fazem essa pergunta, né? Eu acho essa pergunta bem interessante porque não sei o momento exato de procurar ajuda. Vai depender, por exemplo, se você precisa de ajuda para orientação, é de imediato. Agora, para o tratamento, você precisa primeiro da orientação e depois você vai encaminhar essa pessoa para o tratamento. E esse tratamento vai acontecer com diversos profissionais, psicólogo, psiquiatra, muitas vezes até com um nutricionista para ajudar na alimentação, porque nós temos alimentos que aumentam aí, por exemplo, a depressão, né? Então, tudo isso. O primeiro passo, você não sabe o que fazer, procura um psicólogo para te ajudar com essa orientação. E depois você encaminha para os demais profissionais. Tem algumas considerações finais sobre esse assunto e esse mês tão importante? Sim, eu acho que é importante dizer o seguinte: para você que já viveu isso, entenda que sempre existe uma solução. Nós sempre podemos buscar um sentido para a vida. Para a família ou para os amigos, para as pessoas próximas, entendam o seguinte: conscientizar é o melhor caminho. Então, tudo começa pela fala. Por isso que a campanha traz sempre o seguinte: falar é a melhor solução. Porque quando nós falamos, nós entendemos. E é muito interessante. Às vezes você já teve essa experiência, Sandra, de falar algo para pedir uma orientação e quando você mesmo fala, você elabora. Então, a fala, ela elabora as nossas questões. Então, falar é a melhor solução. Em tudo, né? Em todos os relacionamentos, para tudo na vida, né? Tudo, para tudo. Falar é a melhor solução. Saber como falar também, né? Não vale gritar, né? Tem que saber. Não é o que falar, é como falar, né, doutora? Sim, é importante. É como eu disse, validar as pessoas. Tem que ter muito cuidado com isso. Muito bom mesmo. Não, passa seus contatos pra gente, o seu Instagram. É sempre cheio de dicas. Tem muitos vídeos interessantíssimos que podem ajudar a gente no dia a dia mesmo. Que cada vez que passa, a gente tá precisando mais ainda de uma ajudinha, não é mesmo? Porque essa rotina louca de vida. Sim, verdade. O meu Instagram é Psi Branquinho. Eu atendo na Clínica Espaço Absolute, né? Mas pelo meu Instagram vocês podem ter ali acesso aos meus contatos e as minhas informações. E o espaço é super bem localizado. No Instagram tem o WhatsApp, tem tudo para contato, não é isso, doutora Michele? Tem sim. Sim. Então, muito obrigada por falar com a gente nesse assunto tão importante. Pessoal de casa, vamos prestar atenção, né, nos próximos, nos nossos, não é verdade, doutora? Sim, isso aí. Vamos ficar atentos, né? 1 segundo pode mudar tudo. Muito obrigada e sucesso, doutora. Eu que agradeço. Até o nosso próximo programa, pessoal. Em tempos de coronavírus, a Pasta Rosa oferece um novo serviço: sanitização. Feito em vários ambientes, empresas, escolas, restaurantes, veículos, inclusive residências. Alto poder de ação contra vírus, bactérias e fungos. E o melhor, sem contraindicação. Sanitização de ambientes. Sua família protegida do Covid-19. Ligue 3091 5050. Pasta Rosa. Missão dada é missão cumprida. Nesse mês de setembro, o Centro de Estética Nídia Saldanha faz 14 anos e preparamos uma linda e elegante surpresa para você. Você mais uma amiga adquirindo na hora qualquer pacote de 10 sessões, ganha na hora esse lindo e maravilhoso hobby. Então não perca tempo, chame uma amiga e venha aproveitar. Centro de Estética Nídia Saldanha, 14 anos, 3941 2414. Bom, ficamos por aqui até o próximo programa e não se esqueça, temos reprise terça-feira às 20h30. Beijos e tchau, tchau.